Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Deus. E se você assistiu meu vídeo de quarta-feira sobre o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, você se ligou que eu não falei muito sobre a cena pós-crédito. Na verdade falei, mas não expliquei. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra você tudo sobre as cenas, na verdade sobre a cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então não perde tempo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, valeu, falou e bora! Então galera, pra você que não tá acostumado com filme de heróis, com ler coisas de heróis, você pode ter ficado um pouco confuso se você assistiu Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Por quê? Depois de todos os acontecimentos do filme, aparece o doidão lá com a máscara na mão, mostrando pra tela, e muito provavelmente, se você não conhece ele, você pode ter feito igual minha noiva fez, falar, é o Duende Verde, mas não é o Duende Verde, se trata de Victor Von Doom, é o Doutor Destino. E se você não conhece o Doutor Destino, ele é um vilão clássico, ele é como se fosse o Duende Verde, só que o Duende Verde do Quarteto Fantástico, o arqui-inimigo do Quarteto Fantástico. Só que pra mim, de Duende Verde, ele só tem essa semelhança de ser, tipo assim, um arqui-inimigo do herói ali, dos heróis. Porque ele me lembra muito o arqui-inimigo, só que da DC, o Lex Luthor. Porque ele é ruim do mesmo jeito, só que ele tem superpoderes. Agora imagina o Lex Luthor com superpoderes, o demônio que ia ser. Que é o que esse cara é. E ele ganhou os poderes dele, porque ele também estava ali no meio termo ali do Quarteto Fantástico. Quando eles receberam os poderes, ele também recebeu uma onda de energia na cara. Ficou com uma cicatriz horrenda, troço feio, nojento, bicho piruleta, muito doido. Só que ele era um cara tipo o Tony Stark. Não à toa, ele vai ser interpretado pelo Tony Stark, pelo nome Robert Downey Jr., se vocês não lembram, apareceu nessa parada aí, que eu achei tosco na época, mas hoje eu tô aceitando, já aceitei. Então ele ficou com aquela cara zoada e tal, e ele começa a usar essa máscara. E ele tem uns poderes meio de eletromagnetismo e tal, meio Magneto também das ideias. E ele é um cara do mal, ele é um cara que o ego dele é maior do que tudo. Sério, é absurdo o tamanho do ego desse cara. E pra ele é bem Lex Luthor mesmo, não tem o que falar pra ele sabe de todas as coisas, tem que ser tudo da maneira dele. E você dá um poder na mão de um ser egocêntrico, absurdo e maligno igual esse cara, é a catástrofe total. E por que ele aparece ali? Se vocês repararam no início do filme, ele já não aparece em um momento que ele deveria aparecer. Em um dos países lá, quando a Sul tá falando sobre a enfim, a paz, né, mundial e tal, lá dela, do planeta, ele já não aparece, ele é um dos líderes desse planeta. Eu até brinquei, falei que, pô, como ele fez relacionamento de energia, se ele não tava ali nem junto com ninguém, ele tem uns poderes meio assim, eletromagnéticos, então ele pode ter dado um jeito de ter energia ali, sem depender dos outros países. Ele é um inimigo clássico do Quarteto Fantástico. Até achei meio estranho ele não ter aparecido no resumo que aparece no início do filme, né, contando os poderes dele e tal. Mas é uma coisa que você pode facilmente justificar, falando assim, ele era tão perigoso que a gente até evita mencionar ele para não engrandecer o ego dele ou para não irritar, para evitar esse tipo de conflito. E a aparição dele mostra de fato que ele vai ser a cara do vilanismo, ele vai ser o novo Thanos. E eu acho que ele é até um pouco pior, porque o Thanos, por mais que ele fosse um genocida, ele tinha uma ideia, tipo assim, de melhorar o mundo com as coisas dele, né? Ele não, cara, ele só quer ver, parece que ele só quer ver o círculo pegar fogo. Ele só quer ver o mal acontecer. Só que eu também fico com receio dele não ser desse universo, justamente porque não falaram dele. Então ele pode simplesmente ter visto que no mundo dele, do nada, chegou um ser que come planetas, ele foi atrás dessa tecnologia e apareceu no mundo do Quarteto Fantástico. E aí foi lá brincar com o Franklin Richards. Eu tô lendo um livro que se chama Guerras Secretas. Nesse livro, os heróis, eles são mandados, os heróis e os vilões, super-heróis e super-vilões são mandados para um planeta para eles batalharem, e o campeão, o grande campeão, ele vai receber um desejo lá, receber um pedido lá que é melhor que tudo. E o líder dos supervilões é o Doutor Destino, que dá o nome a essa nova saga, né, Doomsday. Eu acredito que deve ter algo assim nessa primeira parte do Vingadores Doomsday, né? Porque o mundo da Marvel é uma loucura. Uma hora a Wanda vai para outro universo e mata os Illuminatis, que são os heróis lá mais poderosos. Outra, o Deadpool vai e se mete com Vingadores que não era para se meter. E outra, o Quarteto Fantástico manda um ser maligno para outro universo. Então, de repente, ele viu isso, ele pegou um ranço, sei lá, de todos os heróis
e cismou que vai juntar todos num planeta de batalha para acabar com tudo, né? E só vai conseguir vencer, sei lá, quem derrubar ele. Mas, enfim, por que ele aparece? Pra chamar a atenção, de fato, do novo perigo da Marvel, entendeu? Eu só não entendi por que não mostraram a cara do Robert Downey Jr., porque eu acho que seria sido muito impactante e chamaria muito mais gente pros cinemas. E o pessoal vai falar, ué, como assim, gente? Aí eu vi uma galera falando que, tipo, ele tá ali dessa forma, que eles querem guardar pro momento certo. Só que, tipo assim, tem momento melhor do que um filme da Marvel? Eu entendo que, tipo assim, se ele só aparecesse ali, uma galera ia pensar, tudo bem, é um Homem de Ferro, sabe? Então, de repente, num trailer, poderia vir melhor, né? Chegar melhor. Mas eu acho que ele deveria sim ter aparecido ali e falado alguma frase de efeito, tipo, o mundo agora é meu. Algo desse tipo seria algo bizarro, seria algo muito, muito amedrontador. E ele tá ali justamente pra isso, pra ele mostrar que ele é um novo Thanos, que ele é pior do que o Thanos, que ele vai chegar pra acabar com tudo. E eu acho que se perde um pouco isso quando na cena pós-crédito você nem menciona o nome dele. Porque, tipo, eles estarão de volta em Vingadores Doomsday. Eu que sei o que vai ser o Vingadores Doomsday, já tenho essa noção do perigo. Mas quem não conhece o personagem, que não sabe o que ele faz, não tem essa noção. Então eu acho que falhou um pouco, né, a cena pós-crédito nisso. Acho que eles poderiam, né, ter deixado um pouco mais explícito, até durante o filme, tipo, botar o nome dele lá, Victor Von Doom, na plaquinha. Eles poderiam ter mencionado o quanto ele é perigoso, que foi a pior coisa que já aconteceu, ou então o Senhor Fantástico falando que não queria que acabassem as coisas igual o Victor Von Doom. Mas enfim, eu tô surpreso deles terem mostrado já nesse filme. Eu sabia que uma das cenas pós-créditos ia ser importante o futuro da Marvel, mas não sabia que ia ser nesse nível. Então, o Doutor Destino, como ele é cria dos anos 60, né? Ele faz parte de um trope, né? Uma coisa que... Um tema recorrente da década dos anos 60, que é o doutor científico maluco, entendeu? Só que o Doutor Destino ele tem uma coisa diferente, né? Um quezinho a mais, que além de ser um vilão tecnológico, ele acaba sendo um vilão místico. Então, tipo, eu acho que talvez a Marvel tá tocando um pouquinho nesse lado de tecnologia e misticismo na série da Coração de Ferro. É uma meio que uma porta para a gente poder entender o Doutor Destino, né? Porque a origem dele nos quadrinhos é uma coisa mais... Não diria que é tipo uma origem... É um pouco, é trágica. Mas ela é uma origem um pouco mais sutil do que os outros vilões, entendeu? Ele sempre foi rival em relação a intelecto com o Reed Richards. Então, tipo, eles têm essa rivalidade desde a época da faculdade, né? Que é lá onde eles se conhecem. E o Dr. Destino ele sempre foi esse personagem atormentado pela história da família dele, né? Por ele vir de Latvéria, que é um país que é um país bem pobre, ele ter nascido de um povo bem pobre tipo, não ter uma vida fixa, sabe? Ele morar em diversos lugares e o que acontece com ele, né? O Doutor Destino ele vai estudar nos Estados Unidos para poder aumentar mais o conhecimento dele e aí ele acaba criando um projeto para poder encontrar com a mãe dele que faleceu. Só que a mãe dele ela faleceu vendendo a alma para Mephisto, entendeu? Então, tipo, ele já começa já a tocar nessas partes de misticismo já logo no início da origem dele, né? E ele cria essa máquina para poder tentar entrar em contato com a mãe dele e a máquina explode na cara dele, deformando, entre aspas, a cara dele. No caso, tipo assim, o lance do Dr. Destino é que ele é um personagem muito vaidoso. E eu acho que isso que é a ruína dele. Porque ele tem a capacidade de ser um personagem muito forte, mas o que quebra ele é justamente essa parte da vaidade dele. De, tipo, ser ele acima de tudo e ser ele absoluto. Eu acho que talvez a gente consiga ver isso nas Guerras Secretas, né? Porque a Marvel agora vai ter que
explicar o contexto do Dr. Destino. Ele já foi apresentado pra gente agora no Quarteto Fantástico, mas explicar essa motivação dele, né? Explicar o porquê do Dr. Destino ser do jeito que ele é. E eu tenho uma teoria, eu vi o filme, a cena pós-crédito do filme, eu achei bem interessante que, tipo assim, ele vai, na minha concepção, pode ser que eu esteja errado, mas ele vai procurar o Franklin justamente por causa dessa parte da vaidade dele, porque a Mulher Invisível morreu e aí o Franklin foi lá e ressuscitou ela. E aí na cena pós-crédito a gente vê ele mostrando o rosto do Franklin e o Franklin botando a mão no rosto dele. Então talvez seja alguma piscadela, né, pra motivação do personagem. Então, tipo, vamos ver como é que vai acontecer. Mas a origem do Destino é isso, sabe? Ele é esse personagem que, mesmo forte, ele ainda é muito humano, sabe? Ele tem essas falhas como humano, e eu acho que é o que torna ele bem interessante, sabe? Ele não... Tipo, ele se auto-sabota. Ele é como se fosse um personagem muito forte que se auto-sabota, sabe? Então, tipo... E, então, tem também umas histórias legais pra você poder entender o Doutor Destino em relação, tipo, a tudo que vai acontecer em si. Tem os arcos do Jonathan Hickman, dos Vingadores, que é a coisa mais recente, mas também tem as histórias do Quarteto Fantástico do próprio Jonathan Hickman também, que a gente consegue traçar um paralelo, porque, querendo ou não, Guerras Secretas é meio que uma história de encerramento para o Quarteto Fantástico, pelo menos a atual. A antiga ela é mais uma história de batalha mesmo, mas... A gente também tem um arco muito maneiro escrito, pelo que eu me lembro, eu acho que pelo Jason Aaron, que é o livro do Destino, que é uma graphic novel que explica um pouquinho mais sobre a história do personagem. A gente tem o quarteto do John Byrne, porque, tipo, ele é muito ligado ao Quarteto Fantástico, sabe? Mas aí a gente tem o Quarteto Fantástico do John Byrne, que também explica bastante sobre essa origem, né? Porque lá na década de 80... uns autores que se consagraram em algumas histórias da Marvel, eles meio que recontaram a origem de alguns personagens no próprio run, né? na própria fase que eles estavam. Então, tipo, o John Byrne, ele equilibra as duas ideias dos dois criadores principais, né? Porque o Jack Kirby queria que a cicatriz do Dr. Destino fosse pequena e o Stan Lee queria que a cicatriz dele fosse grande. Então, tipo... O John Byrne, ele mistura justamente essas duas coisas e, tipo, introduz outras ideias aprofundadas sobre o personagem. E é um bom estudo de personagem. Eu acho que, tipo, o Quarteto Fantástico de 2025, ele é totalmente inspirado em John Byrne. É claro, também inspirado bastante no Stan Lee e no Jack Kirby. Eu acho que, tipo, é uma mistura dos dois. Você consegue ver que tem uma inspiração gigantesca sobre essas duas fases, e essas são algumas indicações, sabe? Tem umas histórias muito legais do Doutor Destino aí também. Algumas outras... o Jonathan Hickman, ele ama ele como vilão, ele ama o personagem, então, tipo, a gente consegue ver ele escrevendo muito sobre o personagem, além de, claro, as histórias clássicas do Stan Lee, as histórias do John Byrne e outros personagens. E outros autores, né, no caso, que também tem. Mas enfim, me diz você, o que você esperava quando você viu, o que você achou quando você viu esse cara de capuz verde no decorrer dele, no final da cena pós-crédito? Você esperava que era algo desse nível? Comenta aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha e manda pra todo mundo pra eles saberem de fato quem é esse cara e por que ele aparece. Beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto, valeu, falou e tchau.